Lição 3. O Sermão do Templo. Texto base, Jeremias 7, 1 a 15. Data, 19 de outubro de 2020 e 2025. Introdução. Deus levantou o profeta Jeremias para pregar uma das mensagens mais duras de toda a Bíblia, o Sermão do Templo. O povo de Judá frequentava o templo, cantava, ofertava e dizia: Templo do Senhor. Mas o coração deles estava longe de Deus. Essa mensagem ecoa até hoje, especialmente aos jovens cristãos. Deus não busca templos cheios, mas corações sinceros. O culto verdadeiro não é medido pelo som dos cânticos, mas pela vida que se vive fora das paredes da igreja. Tópico 1. A voz do templo. 1.1. Frequentadores do templo. Na época de Jeremias, o templo era o centro da fé de Israel. Todos os caminhos levavam a ele. Mas havia um problema. As pessoas iam ao templo, mas não deixavam o templo entrar nelas. Deus não se impressiona com presença física, e sim com presença espiritual. Frequentar o templo é bom, mas ser templo do Espírito Santo é essencial. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. 1.2. O perigo da falsa adoração. O povo dizia, Templo do Senhor, George Júnior 7.4, achando que a simples menção do nome de Deus os protegeria. Essa confiança cega na estrutura religiosa é o que chamamos de falsa adoração, aparência sem essência. Hoje muitos jovens correm o mesmo risco. Participam de cultos, levantam as mãos, mas mantêm o coração distante. A verdadeira adoração é quando o altar de Deus está dentro da alma e não apenas na igreja. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jata 15:8. 1.3. Siló. Um triste exemplo. Antes de Jerusalém, o santuário de Siló era o símbolo da presença de Deus em Israel. Índice 4. Mas o povo pecou, desprezou a aliança, e o lugar foi destruído. Jeremias usou Siló como alerta. Vejam o que fiz com Siló. Just Junior 7.12. O recado é claro. Quando a presença de Deus se vai, o templo vira ruína. Deus não está preso a um lugar. Ele está onde há arrependimento e verdade. Tópico 2. A vida espiritual bíblica 2.1. Definição. A vida espiritual é a comunhão contínua com Deus, guiada pela sua palavra e fortalecida pela oração. Não é apenas emoção, é transformação. Ser espiritual é viver conforme o Espírito. Romanos 8.1. Refletindo o caráter de Cristo no cotidiano. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Júlio 5:16. 2.2. A vida espiritual e suas tendências atuais. Na atualidade, muitos confundem espiritualidade com sensação. Mas vida espiritual verdadeira não é medida por lágrimas no culto ou gritos no altar, e sim por obediência, santidade e frutos. Gálatas 5:22. A geração atual precisa aprender que não basta sentir Deus, é preciso viver para Ele. As redes sociais mostram uma fé de aparência. A Bíblia revela uma fé de essência. 2.3. A prática da espiritualidade. A espiritualidade bíblica se pratica na vida diária. Quando perdoamos quem nos feriu, quando dizemos não ao pecado, quando mantemos comunhão mesmo nos desertos. Essas atitudes revelam que o Espírito Santo está no controle. O templo não é o fim da vida cristã. É o ponto de partida para viver a fé no mundo. Tópico 3. As causas e as consequências de uma vida espiritual vazia. 3.1. A triste realidade de uma vida espiritual vazia. Jeremias via um povo cheio de religião, mas vazio de Deus. Uma vida espiritual vazia é como um poço sem água. Tem aparência de profundidade, mas não sacia ninguém. Muitos jovens se sentem cansados espiritualmente porque tentam viver de rituais.
não de relacionamento. Deus quer renovar o interior, não só o exterior. 3.2. As causas e as consequências da vida cristã vazia. As principais causas são falta de oração e leitura da palavra, pecado não confessado, frieza espiritual disfarçada de rotina religiosa. E as consequências são sérias: perda da sensibilidade espiritual, desânimo nas coisas de Deus, substituição da presença por performances. Tens nome de que vives, mas estás morto. Ap 3.1. 3.3. Uma mensagem urgente e atual. O sermão do templo não é só para Judá, é para nós, jovens da geração digital. Deus continua dizendo: emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Jeremias 7.3. A fé não é palco, é vida no altar. O Senhor está levantando uma geração que não apenas frequenta templos, mas é o templo vivo de Deus. Conclusão. O sermão do templo é um chamado ao arrependimento e à sinceridade. Deus não se impressiona com estruturas, nem com multidões, mas com corações quebrantados. O jovem cristão precisa vigiar para não viver uma fé mecânica, mas uma fé viva, sincera e cheia do Espírito Santo. O verdadeiro templo é o coração onde Deus habita. E quando o altar interior está aceso, a glória de Deus enche toda a nosso ser. Ilustração final. O banco vazio do templo. Conta-se que um homem passou anos indo à igreja apenas por costume. Sentava-se sempre no mesmo banco, cantava, dizia amém, mas não sentia mais nada. Certo dia, ao chegar, encontrou um bilhete no banco com a frase: hoje não vim ao culto. Deus. Aquele bilhete mexeu com ele, percebeu que estava frequentando o templo, mas sem a presença de Deus dentro de si. Naquele dia, chorou, se arrependeu e voltou a sentir o fogo do primeiro amor. O templo pode estar cheio, mas se Deus não estiver presente, tudo é vazio.